Olá a todos, meu nome é Felipe Fortunato, estou em graduação do curso de Psicologia no ano de 2022, na Universidade Pitágoras de Londrina, e meu tema é ansiedade patológica do adolescente em decorrer do uso das redes sociais. Bom, como introdução, inseri três tópicos. O primeiro, redes sociais enquanto um produto derivado das inovações tecnológicas, dentre sua utilização em vários eixos distintos, promovendo transformações socioculturais. O segundo, meio contextual para manifestação sintomática advinda dos transtornos de ansiedade patológico. E o terceiro, demanda adolescente em contato constante com a utilização das redes sociais, ocasionando a necessidade de estudo entre essa relação. Enquanto problema de pesquisa, temos quais os impactos e efeitos do uso excessivo das redes sociais dentre as relações mútuas com a produção de ansiedade patológica na demanda adolescente. Enquanto objetivo primário geral, compreender o impacto da produção de ansiedade patológica no adolescente ao utilizar as redes sociais dentro do contexto clínico de saúde mental. Enquanto objetivos específicos, descrever de maneira assertiva o estado de desenvolvimento do adolescente com o passar do tempo, dentro de sua atuação em âmbito social, correlacionar o contexto do adolescente com a produção de ansiedade patológica e o impacto deste transtorno em seu dia a dia, e compreender a relevância do uso de redes sociais no ambiente contemporâneo no contexto jovem. Enquanto contextualização geral da adolescência, mencionando processos históricos, temos aí, mediante processo de maturação, há certas implicações dos quais consideram que a adolescência é um processo de desenvolvimento específico ou uma fase, um processo transitório da infância para a fase adulta, tendo aí algumas divergências, mas predominantemente uma condição em fase de constância. Os autores complementam que, historicamente, a adolescência possui uma fundamentação voltada para aspectos biológicos e psicossociais, através dos chamados ritos de passagem, os quais eram submetidos a realizar atividades adultas, como, por exemplo, atividades militares, preparação para a gestação e trabalho industrial. E isso em épocas mais remotas, como as cidades-estado gregas, o período medieval e aí os meados da primeira Revolução Industrial. Bom, ocorreu uma maior valorização da adolescência a partir do período renascentista, com a inserção dos jovens no ambiente escolar, embora não prevalecia a distinção de classes por faixa etária. Também temos aí uma potencialização do trabalho infantil com a primeira fase da Revolução Industrial, devido ao baixo custo de salário por mão de obra, e, ao mesmo tempo, a adolescência nesse período tornou-se reconhecida como processo transitório para a vida adulta e obteve maior enfoque no estudo científico. Bom, também obtivemos transformações bem mais predominantes no período pós-Segunda Guerra Mundial, como aí seria a mudança na perspectiva do papel adolescente dentro do contexto familiar, e isso que toda a contextualização de família acabou mudando gradativamente nesse período pós-Segunda Guerra. Também a caracterização dos jovens, além do processo biológico, abordando a necessidade de um contexto saudável e funcional para o seu desenvolvimento, o surgimento da contracultura como forma de expressividade jovem frente a fatores sociais, políticos e individuais. E, por último, uma visão social do jovem, caracterizada enquanto fase de rebeldia, contestação, poder de transformação das futuras realidades. Já no período contemporâneo, temos aí um maior viés e uma intervenção do Estado frente a uma necessidade de promover ambientes favoráveis e acolhedores para um desenvolvimento de maior autonomia do jovem, tanto quanto seu crescimento pessoal, sua inserção no mercado e no contexto coletivo. Também temos aí o aumento de referências e valores fora do contexto familiar, religioso e político, anteriormente mais predominante em épocas anteriores, desde a variabilidade de informações providas pelas redes tecnológicas, quanto pelo grande número de vínculos que o jovem pode formar ao utilizá-las. Também a maior pressão trabalhista, devido às altas exigências curriculares, angústias frente a decisões de papéis na vida adulta e atuação futura.
Bom, enquanto as três características essenciais para a compreensão e para o desenvolvimento deste trabalho, temos aí as características fisiológicas da adolescência, enquanto processo de puberdade, mudanças biológicas voltadas para o crescimento e atividade sexual em cunho hormonal. Temos uma atividade de mielinização neuronal ocorrida de forma mais intensa e seletiva, e também temos modificações de nivelamento mais intensos nos intervalos de repouso e despertar, em decorrer de alterações das funções do organismo e sua interligação direta com percepções de perigo. E isso indicando esse processo do sono do adolescente, que ele tem uma ativação a mais, uma produtividade a mais, uma atuação a mais no período noturno. Temos aí também as características cognitivas, enquanto um distanciamento do lúcido e deslocamento ao fantasioso, desenvolver ideias abstratas e mais condizentes com a realidade, ocasionando aí também nas características sociais, que aí englobam a busca intensa pela identificação com figuras terceiras e maior ênfase no contexto da própria sexualidade. Por último, a necessidade de autonomia, relações afetivas e desenvolvimento pessoal. Com base na ansiedade patológica na adolescência, nós temos que puxar uma compreensão do que necessariamente é a ansiedade, mas é algo que possibilita uma preparação para o perigo, sendo aí vantajosa e funcional, de acordo com o Sigmund Freud. Enquanto preparação também ocorre por meio de um aumento da atenção e da tensão motora, decorrendo daí o estado de fuga ou luta, de acordo com Barros. Enquanto sintomas, temos como exemplo dores no peito, fadiga, palpitações, distúrbio do sono. Quando esses sintomas se manifestam, trazem sofrimento e prejuízo na vida social, profissional ou acadêmico do indivíduo, isso sendo uma ansiedade em nível patológico. Bom, algo que caracteriza muito fortemente a questão da ansiedade seria uma projeção em cadeia de pensamentos não condizentes com a realidade, distorcidos tanto pelas emoções quanto reforçada por crenças específicas que norteiam esse sujeito em decorrer do contato gradativo com o meio externo. Os erros cognitivos são erros de julgamento ou equívocos dos nossos pensamentos na forma de avaliar o que nos acontece. A catastrofização configura-se na antecipação do futuro em termos negativos e o paciente acredita que o que acontecerá será tão horrível que ele não irá suportar. Bom, com base na contextualização da adolescência, a ansiedade tem seu início marcado na infância e na pré-adolescência, e está entre as principais necessidades e demandas de cuidado em saúde mental na adolescência. Bom, na realidade contemporânea, acaba sendo marcado aí em fatores como expressões, pressões externas com base no papel social desse sujeito, desse adolescente, aspectos de confusão individual na construção da identidade, dentro do desenvolvimento angustiante da tolerância ao fracasso, frente a esse mundo novo que ele está passando, que ele está conhecendo, e ele vai se deparando com vários estressores que ele tem que desenvolver recursos. E por último, os estressores mais impactantes deste período consistem em fatores como comparações sociais, falhas e críticas dentre a aparência. Bom, as redes sociais, com base no cotidiano do adolescente, fazem parte da vida dos jovens contemporâneos, sendo aí um poderoso e novo meio de interação social. E os jovens de hoje nasceram na era digital. Portanto, são aí familiarizados com a internet e todas suas possibilidades devido ao seu crescimento rodeado de aparelhos tecnológicos e acesso à internet. Moreira também afirma que o uso das redes sociais enquanto ambiente é imprescindível para a demanda adolescente, sendo tanto a fins de comunicação quanto a aquisição de informações para desenvolvimento pessoal, dentre alta influência em vários panoramas de seu cotidiano. Bom, com base em sintomatologia em relação do contato dos jovens com as redes, foi visto fatores de espelhamento, autoimagem e estima social, sendo descritos em comportamentos de comparação excessiva dos jovens com figuras terceiras, consequentemente promovendo maiores prejuízos psíquicos ao adolescente em seu conjunto de crenças, quanto sua visão do mundo externo, assim ocasionando em comorbidades específicas, em grande parte englobando transtornos de ansiedade.
Também, com relação à estima, temos a insatisfação corporal, que por sua vez parece ser estimulada pelo aumento da exposição desse jovem nas redes, e da comparação com figuras socialmente estabelecidas como ideais. Além disso, as redes têm oferecido recursos visuais como filtros, a fim da remoção ou ocultação de características corporais, pode ser dentro de fotos ou vídeos, que o próprio usuário considere como defeituosos. Bom, o autor Pereira relata a respeito de modos de vida divulgados e espelhados para os jovens, os quais promovem o reforçamento de comportamentos disfuncionais e que causam prejuízos a longo prazo, sendo alguns deles o uso de bebidas alcoólicas, o vício em cigarros, no caso, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e os chamados challenges, que são desafios nocivos e que podem causar um alto risco de vida na demanda adolescente e podem acabar se expondo em situações assim, a fim de obter grande repercussão nas redes. Enquanto consideração final, o trabalho proporcionou um estudo literário de embasamentos contemporâneos, mediante uma alta predominância da produção de sofrimento psíquico e sintomas ansiosos ocasionados ao adolescente com base no uso excessivo das redes sociais. Porém, a variabilidade e relatividade a respeito das concepções sobre o processo transitório da adolescência, no caso, essas caracterizações do que é ser adolescente, possam dar uma contribuição mais parcial para o entendimento dos efeitos das causalidades desses sintomas e como atuam de formas distintas diretamente através das redes sociais. Assim, enquanto temática recente, ao tratar do contexto virtual, averigou a necessidade de uma maior visibilidade analítica sobre a relação entre adolescente e redes, dentre sua mutualidade com a realidade contemporânea. Essas são as referências. Muito obrigado.